Mecânica, Módulo 6, Parte 3, Atrito. Este é um produto audiovisual da Unidade Curricular de Mecânica do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, do Instituto Politécnico de Setúbal, lecionado por mim, João Vinagre, responsável pela Unidade Curricular. No presente módulo conclui-se o estudo do atrito entre corpos e dos seus efeitos, apresentando-se o atrito de correia em duas situações: correia apoiada em tambor cilíndrico ou correia em V. A finalizar o capítulo do atrito, analise-se agora a situação de correias apoiadas em tambores cilíndricos. Este é um tipo de atrito que, como irei mostrar mais adiante, importa realmente na engenharia civil. Então, considere-se uma correia que está em contacto com um tambor cilíndrico, e estando as correias tensionadas e existindo contacto entre a correia e o tambor, portanto, o apoio da correia irá ocorrer, como se vê na figura, entre os pontos P1 e P2, correspondendo a um ângulo total de contacto igual a beta, irá desenvolver-se atrito nesta região de contacto. Havendo atrito, T2 será diferente de T1, naturalmente, e o tambor tenderá a girar no sentido da maior das forças e que, nesta apresentação, irei sempre admitir que é a força T2, ou seja, que se está a puxar com mais força por T2 e que se irá desenvolver atrito de contacto e que se irá opor a esta força. Portanto, o movimento que se procurará incutir no tambor será o movimento no sentido dos ponteiros do relógio e, portanto, o atrito irá opor-se a este movimento e aparecerá com sentido oposto. Considere-se então uma correia plana, passando por um tambor cilíndrico e determine-se a relação entre os valores de T2 e de T1 da força de tração nas duas extremidades da correia, quando o movimento está em iminência de começar a escorregar para a direita, neste caso, já que estamos a admitir que T2 é maior que T1. Sejam P1 e P2 as extremidades do perímetro de contacto entre a correia e o tambor, onde se vai desenvolver o atrito, portanto só há atrito na zona de contacto da correia com o tambor. E seja beta o ângulo desse contacto. Destaque-se e analise um pequeno elemento PP' correspondente a um ângulo muito pequeno designado por Δθ. Para o elemento PP', correspondente a esse ângulo Δθ, e admitindo sempre uma força maior do lado direito, resulta então que teremos à direita um T mais ΔT, à esquerda um T, e por estarem a ser tracionada a correia, ela irá pressionar o tambor e irá aparecer uma reação ΔN. Como este ΔN, digamos assim, é perpendicular à correia, a correia, ao ser uma parcela de ângulo Δθ, ela irá ter, digamos assim, as forças que estão aplicadas na correia apresentam um ângulo face à horizontal igual a Δθ sobre 2 para cada lado. E a força de atrito, eu vou representá-la, como sempre, perpendicular à força, à resultante da pressão da correia no tambor e, portanto, como admitimos que a força é maior do lado direito, esta força de atrito apontará para o lado esquerdo. Sendo, portanto, o ΔN a componente normal da reação da correia no tambor e ΔF, portanto, como vimos, a força de atrito, em que sabemos que a ΔF será o μE, estamos a admitir que que o tambor está numa situação de iminente começar a deslizar, como se admitiu no início. Estabelecendo as equações de equilíbrio horizontais e verticais, então temos o equilíbrio na horizontal, teremos que o T mais ΔT vezes o cosseno do ângulo,
que é Δθ sobre 2, apontará para a direita. Teremos que subtrair a componente de t horizontal, que é t vezes cosseno de Δθ sobre 2, e retirar ainda a força de atrito estático, ou seja, o μe ΔN. Todas estas forças horizontais terão que ser nulas. Por outro lado, o equilíbrio na vertical diz que as componentes das forças da correia, as componentes verticais, terão que equilibrar o ΔN. Então podemos escrever que o ΔN menos o t mais ΔT do lado direito vezes o seno do Δθ sobre 2 e o t do lado esquerdo vezes o seno do Δθ sobre 2 terão que ser igual a zero. Simplificando estas equações, vai resultar da segunda equação que o ΔN será então igual a 2t mais ΔT vezes o seno de Δθ sobre 2 e que, simplificando e substituindo este ΔN em cima, temos que o ΔT sobre Δθ vezes o cosseno de Δθ sobre 2 menos μe vezes o t mais ΔT sobre 2 vezes a relação entre o seno do Δθ sobre 2 sobre o Δθ sobre 2 tem que ser igual a zero. Portanto, o que eu fiz foi simplesmente substituir o ΔN na expressão de cima e simplificar a expressão. Agora, recorrendo a alguns conceitos de trigonometria, o que é que nós sabemos, o que é que podemos afirmar quando o ângulo Δθ tende para zero, ou seja, tende para ser muito pequenininho? Então, se Δθ tende para zero, o ΔT vai tender para zero. O cosseno do Δθ sobre 2, ao tender para zero, então o cosseno tende para 1, e a relação seno de Δθ sobre 2 a dividir por Δθ sobre 2 diz a trigonometria que tende para 1. Então, na expressão que tínhamos acabado de escrever e que aqui torno a apresentar, então o cosseno de Δθ sobre 2 tende para 1, o Δθ tende para 0 e, portanto, o t mais ΔT sobre 2 passa a ser apenas t. Como disse, o cosseno de Δθ sobre 2 tende para 1 e o seno de Δθ sobre 2 sobre Δθ sobre 2 também tende para 1, pelo que, quando o Δθ tende para 0, esta expressão se simplifica e se pode escrever que dt sobre dθ menos o μe vezes t é igual a 0. E é uma equação diferencial de resolução simples. Resultando, portanto, o dt sobre t igual a μe vezes dθ. Esta função pode ser integrada entre os pontos P1 e P2 o seu integral é obriga ao cálculo da primitiva de 1 sobre t, e a função primitiva de 1 sobre t não é mais do que a função logaritmo de t, sendo μe uma constante, então o beta terá que ser, como vemos aqui, expresso em radianos. E resulta então que o logaritmo de t2 menos o logaritmo de t1 será igual a μe vezes beta, ou, aplicando a exponencial, conclui-se então que na iminência de movimento, ou seja, mobilizando ainda o atrito estático no máximo, o μe, nós teremos que o logaritmo de t2 sobre t1 é igual a μe beta, ou podemos escrever que t2 sobre t1 é igual à exponencial de levantado a μe vezes beta. Se o tambor estiver em movimento, então mobiliza-se o atrito cinético, substituindo então na expressão apenas o μe pelo μc, e portanto temos a expressão aqui referida, e salientando-se com atenção que o T2, nestas expressões todas, eu assumi sempre que o T2, que é a tração com que a corda é puxada, neste caso, neste exemplo do lado direito, é maior que T1, e portanto o T2 aqui nesta expressão é sempre maior que o T1, que o ângulo beta tem de ser expresso em radianos,
e que o ângulo beta pode ser, obviamente, superior a 2π, porque a corda pode estar, ou a correia, pode estar enrolada N vezes, e nesse caso o beta será N vezes 2π, sendo uma roda completa igual a 2π. Acrescente-se que as expressões anteriores podem também ser usadas em problemas que envolvam correias planas, passando por tambores cilíndricos fixos, por cordas enroladas em torno de um poste, por travões de fita, é o tambor que está na iminência de rodar ou em movimento, ou por embreagens de correia, tanto a roldana como a correia rodam, neste caso. Um exemplo da aplicação destes conceitos em engenharia civil ocorre precisamente na determinação das perdas de pré-esforço devidas ao atrito entre a bainha e o cabo de pré-esforço. Temos aqui um exemplo, uma viga, na qual nós colocamos uma bainha de pré-esforço, onde será posteriormente inserido o cabo de pré-esforço, que será pré-esforçado de uma das extremidades. Vamos aqui, neste exemplo, será do lado esquerdo. Será aplicado um pré-esforço e o que vai acontecer é que quando se estica o cabo vai entrar em contacto com a bainha e ao entrar em contacto com a bainha ele vai constituir ele como se fosse, digamos assim, uma correia sobre um tambor que é a bainha e vai ter, o que vai originar perdas por atrito, fazendo com que o pré-esforço que nós temos na ponta oposta à que estamos a aplicar, seja bem significativamente inferior àquele que estamos a aplicar. E, portanto, devido à variação da curvatura da bainha, quando se aplica o pré-esforço, puxando o cabo com um macaco hidráulico, ocorre o contacto, como eu estava a dizer, entre o cabo de pré-esforço e a bainha e, como tal, vão ocorrer as designadas perdas por atrito. Estas perdas por atrito são definidas no Eurocódigo 2, o regulamento que, digamos assim, que regula o dimensionamento de estruturas de betão armado e pré-esforçado, diz que, e aqui estou a pôr o texto ipsis verbis, mas apenas aquilo que eu queria mostrar é que a perda de pré-esforço devido ao atrito é precisamente o P máximo vezes 1 menos E levantada menos μ θ mais kx, ou seja, a expressão que acabámos de deduzir para as perdas por atrito de correia. A finalizar o estudo do atrito, analise finalmente o comportamento das correias em V, em que o contacto entre a correia e a roldana ou o disco ocorre apenas nos bordos e não na base. Ou seja, temos aqui a correia, temos a roldana e a zona de contacto não é em baixo, como no caso anterior, mas agora na zona de contacto da correia com a roldana dá-se nas laterais. O diagrama de corpo livre da tal parcela elementar associado a um ângulo θ muito pequenininho, será então agora diferente, ou seja, transversalmente a vista lateral, o que acontece é algo similar, temos a aplicar um T mais ΔT do lado direito, e que estou sempre a admitir que é maior do lado direito do que do lado esquerdo, e teremos, portanto, uma menor força do lado esquerdo, a força T, só que ela agora não é suportada diretamente por um N apenas, mas sim por dois Ns, um de cada lado da roldana. Isto em termos de vista lateral. Em termos de vista frontal, então cá está, a correia é suportada pelos tais ΔNs de cada lado e incutirá ela, portanto, por estar a ser puxada pelos T mais ΔT, as suas componentes verticais é que dão origem a este ΔN. Ou seja, o problema é muito semelhante ao anterior, em que agora apenas a diferença é que o N não está vertical, está inclinado de θ sobre 2. À semelhança do efetuado para a correia,
podem estabelecer-se as equações de equilíbrio e simplificar as expressões e vamos obter uma expressão muito semelhante à que obtivemos atrás, em que a única grande diferença é que agora aparece uma divisão pelo seno de alfa sobre 2 e, portanto, para a iminência de movimento do atrito estático, a expressão da perda por atrito correia em V passa a ser o logaritmo de T2 sobre T1 é igual a μe vezes beta, agora dividido pelo seno do alfa sobre 2, ou, na expressão mais simples, T2 sobre T1 é igual a E levantado ao μe beta sobre seno de alfa sobre 2. Se, naturalmente, a correia estiver já em movimento, o atrito será mobilizado, será o atrito cinético, e nestas expressões anteriores basta substituir o coeficiente de atrito estático pelo coeficiente de atrito cinético para obtermos as expressões finais. E com isto terminamos o estudo do atrito entre corpos e dos seus efeitos, tendo-se neste módulo apresentado o atrito de correia em duas situações, portanto a correia apoiada em tambor cilíndrico ou a correia em V.